gente atuaria no sentido do convencimento, né, de você ter uma necessidade de fazer uma política orientada por missão, né, para fazer saneamento, etc. E também ter uma política social, né? Parece que as coisas são concorrentes, às vezes são colocadas como concorrentes, né? Fazer uma política assistencial para atender uma conjuntura. Como é que você pensa essa questão, André? Eu acho que não existe essa ideia de concorrência apenas no mundo idílico, né? De recursos escassos em pleno emprego. O nível de ociosidade que a gente está vivendo, tanto do ponto de vista do sistema produtivo quanto do mercado de trabalho, você dizer que se você não gastar em educação, então esse dinheiro vai correr para alguma outra aplicação, vamos dizer, edificante da economia, é uma grande mentira, porque não existe vácuo na política, não existe vácuo no poder. E esse é o grande problema do teto de gastos. Qual que é a ideia do teto de gastos? Vamos colocar todo mundo dentro de uma sala e o pessoal vai sentar em roda e vai discutir onde melhor alocar os recursos. E aí grandes corporações, principalmente no teto lá do judiciário, do executivo, vão falar assim, não, claro, porque educação é muito mais importante do que a minha aposentadoria, muito mais importante do que o meu penduricalho, e todo mundo vai se resolver. E a ideia de quem criou era que esse resultado geraria uma participação social enorme que constrangeria os políticos, baseado nessa fantástica transparência que a gente está vendo com esse governo, em que você vai criando orçamentos paralelos para deixar bem nítido que o dinheiro não acabou. Assim, se tem alguém que está provando a MMT, é Paulo Guedes, porque ele vai criando dinheiro de qualquer maneira, porque essas regras são autoimpostas. Aí ele vai lá agora e fala, agora tem 500 bilhões de reais a mais, saiu hoje a notícia. Então, a ideia de que o orçamento é uma função de produção neoclássica em que você vai simplesmente deslocando ali na fronteira para onde melhor lhe convém, como exemplo do Samuelson lá, né, no saudoso já análise econômica do canhão e manteiga, é uma grande falácia. Então, existe um problema típico aqui de países subdesenvolvidos, que é ter um excesso de demanda por parte da população, seja na parte de transferência, seja na parte de investimentos em infraestrutura, investimento industrial, inovação, tal. E existe o problema da elite, que também arranca muito dinheiro do Estado e não quer contribuir com ele. Agora, como a gente articula a necessidade desses investimentos e desses gastos? Eu vou chamar de investimento, porque o retorno, o multiplicador é positivo quando você gasta com gente de baixa renda. Você tem que convencer a sociedade. Você tem que convencer principalmente quem financia a retomada, a retirada de recursos via dívida, de que aquele gasto vai gerar um retorno lá no futuro que vale a pena ele ficar com o título do governo. Na pandemia a gente viu, né, o governo injetou um monte de dinheiro na economia e todo mundo pediu dívida mais curta para o governo, que é um substituto próximo da moeda. Ninguém saiu correndo, aumentou muito, né, a demanda por esse título, mostrando que não tem qualquer receio, principalmente num país que tem mais de 300 bilhões de reservas internacionais, quanto à validade daquela dívida. Acho que esse foi outro mito que caiu, né, durante essa pandemia. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, você tem que superar essa questão da ociosidade, né, do hiato do produto, que novamente o Braulio Borges fica brigando com o SPE. Cada semana sai um estudo mostrando que o hiato do produto está pior do que aquilo que a SPE mostra, que já está quase no zero ali, a gente já tem que começar, né, a diminuir os estímulos. A Secretaria de Política Econômica diz, ao contrário do que a Júlia colocou aqui, que não teve nenhum efeito de 7% do PIB de déficit. Não teve nenhum efeito sobre a demanda agregada, foi todas as reformas que começaram em 2015. Foi isso que agora finalmente está tendo efeito. Então é um mundo que diz o seguinte, olha, sempre o hiato, ele está próximo de pressurizar a economia e pressurizar a inflação, para vender a ideia de uma inflação de demanda, então é sempre momento de a gente começar a retirar estímulos que chegam na mão de quem gera multiplicador positivo sobre a economia, de quem gera efeito positivo que vai, eventualmente, minskianamente, validar aquele gasto que foi feito inicialmente. Se a gente conseguir superar essa ideia de que o hiato do produto está menos negativo do que ele se mostra, se a gente conseguir demonstrar
que a taxa de juros baixa dessa maneira, ainda que eu concorde que tenha que ter ajustes graduais no tempo, ajudam a solução fiscal, como ficou novamente mostrado esse ano com a queda da relação dívida-PIB, a gente tem uma maneira de financiar. Eu volto ao problema caldoriano, ao problema furtadiano dos anos 50. A gente tem que convencer quem está no topo da sociedade que vale a pena deixar esse dinheiro na mão do Estado e ele investir na economia. E a gente sabe que a nossa elite, se é que ela é digna do nome, ela tem baixíssima imaginação social. E ela não gosta de fazer isso. Então, todo momento que você começa a deslocar recurso para onde tem alto multiplicador, para onde gera efeito positivo, já vem rapidamente, né, o medo do penhasco inflacionário e é hora de começar a apertar a economia e não deixar a economia avançar. E para isso, esses indicadores que eu levantei, eles são muito importantes, porque eles são instrumentos de convencimento. E aí eles geram esse senso de urgência. A professora Leida Paulani chama de estado constante de exceção, né? Está sempre em estado de exceção, você precisa começar já a segurar a economia, moderar, disciplinar os trabalhadores que estão querendo salário mais elevado, não é hora de fazer isso, e você nunca consegue redirecionar e alocar o capital e o dinheiro para onde ele efetivamente vai gerar retorno social. Em uma palavra, tem que trocar o governo.